Boa noite, este é o Orando com Salmos, um refúgio em tempo de aflição, nesses momentos de quarentena e de isolamento social, de ficarmos em casa e experimentarmos um pouco do cuidado de Deus. Uma boa noite a todos que estão chegando. Esse é um tempo muito especial, porque hoje é um dia especial. Ritinha, Grace estão aí com a gente também. Sejam muito bem-vindas. Alguns outros estão chegando aqui também. Sejam muito bem-vindos. Nessa sexta-feira, chamada Santa, né? Roberto e Iris também. Sexta-feira onde nós, os cristãos, cremos que Jesus foi crucificado naquela cruz e então fica o sábado e no domingo ele ressuscita. A Anice, a Ângela, Douglas, Lucimere, que bom, né? Deus abençoe. E Luiz Carlos também com a gente aqui, os queridos chegando aí no nosso tempo, na nossa live, para pensarmos. O Adelino e a Dora, que bom, queridos, que bom, sejam bem-vindos, têm participado conosco. A Neide também, lá de Carianos, a Eliane também de Carianos, Michele, nessa sexta-feira que na verdade é um feriado diferente, né? É o feriado que chegou e todo mundo fica em casa. Parece que hoje é aniversário também do Vili, né? Da Noemi. Parabéns, Vili, que Deus abençoe. Zé Aquiles, Solange, o Wolfgang, seja bem-vindo, querido, tá aí com a gente também. A Ruth, que bom também, Ruth. Ontem parece que foi aniversário do Etevaldo. O povo faz aniversário, né? Parabéns, Etevaldo, Deus abençoe. E eu queria então pensar nesse dia. Isso, é aniversário do Vili, está confirmado aqui. Bento, seja bem-vindo também. Parabéns, Vili, que Deus continue te abençoando grandemente, viu? Hoje eu queria pensar com vocês, queridos, o Salmo 2, já que hoje é um dia muito especial para os cristãos. Nós cremos que a morte de Cristo é que nos traz vida e o cristão nasce na cruz, né? Então eu queria pensar nisso junto com você, o Salmo 2. Herta, seja muito bem-vinda. E esse salmo é o salmo que alguns acreditam a um salmo messiânico, que ao mesmo tempo que o salmista estava escrevendo a si mesmo, né, falando de Deus para si, mas na verdade ele estava sendo usado por Deus para trazer o que chamamos de uma palavra que aconteceria lá no futuro. Marta, que bom. Rui também com a gente aqui, o nosso ciclista, né? Seja, sim, foi ontem o aniversário do Etevaldo, né? O Elton também, e a Kede, e ontem também foi aniversário do Samuel, nosso querido Samuel. Que Deus abençoe esse povo todo, né? Vamos ler esse salmo e vamos pensar no que ele nos ensina para orarmos ao mesmo tempo desse tempo de quarentena, que nós tiramos de lição para esse tempo, e também o que ele tira de lição para esse dia de sexta-feira, uma sexta-feira que chamamos de Sexta-feira Santa, né? Diz assim a palavra do Senhor: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse:
Tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como de um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo, queridos, tem 3 níveis aqui para a gente entender a respeito de Jesus e da sua trajetória na Terra e da sua trajetória na história e também a trajetória da própria igreja e nós como Igreja de Cristo. A história da humanidade, ela se divide exatamente nessas 3 categorias aqui. Primeiro, que na história da humanidade sempre haverá uma oposição. Sempre haverá uma oposição aos cristãos e ao reino de Deus. Todas as vezes. Os homens se oporão, se colocarão ao contrário de Deus. Sempre, sempre. Não haverá nenhum tempo na história, ou não houve nenhum tempo na história, que a Igreja de Cristo foi valorizada pelo fato de ser Igreja de Cristo, ou Cristo foi valorizado por ser Cristo. Se houve um tempo de valorização da Igreja de Cristo, foi interesse. A polêmica maior é dizendo que a Igreja de Cristo foi valorizada porque Constantino se converteu e a partir dali, então, ela foi se transformando a Igreja do Império. Quem não era cristão até era perseguido porque foi ali um grande avivamento. A história nos mostra o contrário, que na verdade foi ali que a Igreja se corrompeu, que ela se uniu com o Estado. Então a oposição ao Filho, a oposição ao ungido de Deus, a oposição ao seu servo, Jesus Cristo, faz parte da história. Não espere que nós teremos governantes e autoridades que vão ser complacentes, que vão ser do mesmo lado de Jesus na história. Não. Nós temos que entender que durante todo o tempo, a Igreja de Cristo só cresceu em meio a qualquer tipo de perseguição. A Igreja de Cristo não tem no seu DNA uma composição para andar ao lado das autoridades, nem do Estado. Jesus Cristo sempre foi, de uma certa forma, uma oposição a estes governos do mundo. Por quê? Porque o reino dele não tem os mesmos valores e princípios que os reinos deste mundo. O reino dele é um reino dos céus. E o reino dos céus é justiça, paz. São valores totalmente antagônicos aos valores que nós vivemos na nossa atualidade e viviam no tempo de Jesus. Por isso os reis se amotinavam e eram contrários não só a Jesus, mas também à sua igreja. É então interessante que esse trecho dos Salmos é citado lá no livro de Atos 4, do versículo 23 em diante, quando Pedro e João são presos e eles milagrosamente são soltos ali, eles voltam para casa de alguns queridos e lá eles contam tudo o que aconteceu. E aí, o que acontece é que eles fazem uma oração. E nessa oração eles citam este salmo, em parceria com o Salmo 118 também. Mas olha só o que diz então lá. Eu quero ler para você perceber que Jesus foi perseguido, que a igreja seria perseguida. E hoje nós estamos vivendo o dia, comemorando o dia da morte de Jesus.
essas palavras parecem que não caminham juntas, comemorar e morte, mas nós comemoramos porque faz sentido, e eu já vou te explicar por quê. Ele tem muito a ver com a gente, né? Com a nossa identidade. Esse povo aqui estava sendo perseguido, da mesma forma que o seu Senhor foi perseguido. A sua igreja perseguida, da mesma forma que o seu Senhor. E eles vão fazer uma oração. E essa oração é que nós devemos ter em mente, não só na quarentena, mas também no dia de sexta da paixão, digamos assim, mas depois que saímos da quarentena. Esse é o nosso verdadeiro DNA. Esse aqui é o nosso verdadeiro propósito. Nós não somos um povo que vamos ser aceitos totalmente. Por quê? Porque a nossa mensagem sempre será uma mensagem contrária ao sistema do mundo. Nós somos uma missão que é contra a cultura. E eu já vou lhe dizer por quê. Vamos ler o texto? O texto diz o seguinte: ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito na boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão e que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Bom, aqui nesse salmo está dizendo, olha, por que vocês estão se amotinando? Por que vocês estão contrários ao Senhor e ao seu ungido? Por quê? Porque todas as vezes que eles vão olhar para os seus valores e os intentos que eles têm para com as suas nações vão ser contrários aos intentos e aos valores do reino de Deus. Só que o Senhor é quem é o dono da terra. O Senhor é quem é o Senhor da história. E Ele é o que ungiu o seu Filho para ser o Rei da glória. Então, o soberano, né, o Senhor de toda a glória, tem o Filho único, que é o Rei, que vai reinar sobre toda a terra. Então, agora esses conflitos vão sempre existir porque há dois reinos em paralelo. O reino dos homens, os seus reinados exuberantes, poderosos e com muita majestade ao que se olha, mas eles não fazem nem a ideia de quando Deus olha para eles, Deus ri e caçoa dos seus poderes e das suas glórias e suas conquistas. Está aqui o versículo 5 que diz isso. E exatamente porque ele vai dizer, ei, eu mesmo, versículo 6, estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és o meu filho, a quem gerei. E aí ele vai dizer, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Ei, isso aí é do Senhor. Toda a terra e a sua plenitude, os homens e tudo que nele que habita neste mundo pertence ao nosso Deus. Agora, então como igreja de Cristo, nós estamos no meio do quê? De uma batalha. De uma batalha que não vai ter trégua. Em alguns momentos a gente vai ter um pouco de descanso, a gente vai ter governos que vão ser contrários a nós vamos ter governos que aparentemente são ao nosso favor, mas eu diria para você, Igreja de Cristo, não seja inocente, não seja uma igreja simplória, ingênua, abra o seu olho, perceba, nós não somos deste estilo e nem desse modelo de governo deste mundo.
Nós somos do modelo do governo teocrático, onde Deus é quem governa. E esse Senhor tem regras muito, mas muito exigentes. Sua régua é muito maior. Ele é o Deus totalmente santo. Então, quando nós vivemos neste valor, a gente começa a perceber que nós vamos entrar em conflito com este mundo. Eu não sei você, mas quando eu olho para este mundo, eu vejo, em alguns momentos eu dou glória a Deus porque vejo Deus agindo no meio da política no nosso Brasil. Mas tem horas que eu digo assim, Senhor, os homens são os homens e eles governam segundo os seus valores. Isso não tem a ver com o seu reino. Algumas coisas a gente vê assim, Deus cuidando e permitindo que aconteça. Outras você vê assim, o Senhor realmente não está nisso. Não é desse jeito que o Senhor faria. Não é assim que o Senhor governa. Mas sabe qual é a história? A história é que há uma batalha. E nesse momento nós estamos vivendo essa batalha tão grande, tão intensa, não só contra os reinos das trevas, mas também contra o reino dos homens, que no final da história trabalham juntos. Um é escravo do outro. Mas nós estamos nesse tempo, um tempo de luta mesmo. Um tempo de batalha a cada momento. Jesus vai à cruz. E na cruz ele traz a vitória completa à humanidade. Nós vamos seguindo a ele. E todas as vezes que nós nos opusemos a esse sistema pecaminoso que o mundo e seus governantes regem, nós estamos também trazendo a cruz para esse tempo. É dor, é sofrimento, é abstinência, é abrir mão de alguma coisa que a sua carne viveria. Não só a santidade pessoal, mas também a oposição pacífica às coisas que você vê que estão fora do plano de Deus, do reino de Deus. Parece que a gente perde batalhas todo dia. Da mesma forma como muitos pensaram que ali na cruz o Jesus deles, o Deus dele foi derrotado. Não se sente assim. Mas às vezes eu me sinto na sexta-feira, onde o meu Redentor, as minhas esperanças, os meus sonhos ficam na cruz. Parece que estão adormecidos. Mas eu queria dizer para você que os valores do reino são os valores da ressurreição. É lá, é na morte de Cristo. Quando ele ressuscita, ele traz esperança para o povo dele, dizendo assim: ei, eu venci e vencerei todo e qualquer inimigo, porque nem a morte foi capaz de me manter em cárcere. Eu sou Senhor da vida, da morte e da história. Então, a sexta-feira parece derrota. E os homens acharam que conseguiram o seu intento. Herodes, Pôncio Pilatos, os sacerdotes, os líderes religiosos, as autoridades da época acharam: conseguimos lançar sobre ele a nossa mão e conseguimos ser vitoriosos sobre ele. E Deus caçoa disso, Deus ri disso, porque Deus sabe que o plano dele era perfeito. Na morte de Cristo houve ressurreição. E nessa ressurreição houve vida e esperança para nós. E aí, ele vai dizer, vocês precisam entender que tem um poder que eu deleguei a este ungido. E esse é o nosso rei, queridos. Esse é o nosso governante. Esse é a quem nós devemos lealdade. Nós devemos morrer por ele e viver por ele. Eu vejo o Brasil hoje dividido, né, entre gente que dá a vida por um político e outros que dão a vida por outros, e nós estamos numa polarização entre homens que nós veneramos. Eu queria dizer para você que o rei que você deve venerar, o único que você deve dizer: esse eu devo a minha vida, esse chama-se Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele é que deu a sua vida por mim e por você. Ele já mostrou o seu poder e a sua lealdade aos seus filhos. E a igreja de Cristo deve ser leal a Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer: olha,
Versículo 9, tu as quebrarás com varas de ferro e despedaçarás como um vaso de barro. Por isso os reis sejam prudentes. Reis, prestem atenção, sejam prudentes. Aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor e exulte com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num momento se acende a sua ira, como são felizes os que nele se refugiam. O que nós estamos vivendo agora com o coronavírus é o momento da ira de Deus. Ele se acende e o mundo todo cai de joelhos diante de um vírus. Eu não interpreto o vírus, coronavírus, de outra forma, a não ser a voz de Deus trovejando sobre toda a terra e dizendo: olha, reis, autoridades, governos, presidentes, primeiros ministros, rainha, reis, vocês estão debaixo do meu poder. E esse poder que vocês têm, fui eu que deleguei. Lembra quando Jesus conversa com o autoridade e ele vai dizer, você não sabe que eu posso te libertar, eu posso te aprisionar, eu posso te dar vida? Não, ele diz assim, você só pode fazer isso porque o meu Pai te deu esse poder. Reis, prestem atenção, vocês estão governando essa terra achando que são vocês quem têm autoridade e que o povo deu autoridade para vocês, ou vocês conquistaram a força? Eu rio e caçoo de vocês. Eu sou Deus e deleguei o poder ao meu filho. E ele é o rei sobre toda a terra. Então até vocês devem dobrar os seus joelhos e reconhecerem. Beijem o meu filho, quer dizer, honrem o meu filho. E sabe como é que a história termina? A história termina um dia, lá em Apocalipse, quando todos os reis da terra se curvarão diante do Rei da Glória, chamado Jesus, e colocarão as suas coroas diante dele e reconhecerão que ele é o Deus Todo-Poderoso. Hoje, estamos vivendo um momento onde estamos confinados. Hoje, como Igreja de Cristo, alguns estão achando que estamos presos, que não podemos abrir os nossos templos, que não podemos nos reunir, porque nós estamos sendo cerceados. Mal eles sabem, queridos, que a Igreja de Cristo, o DNA dela é exatamente esse. Aperta a igreja, amassa a igreja e a fragrância de Cristo vai se exalar. A igreja solta, a igreja livre, ela se perde. O povo de Deus sempre tem o DNA do seu Senhor. A glória da igreja não vai ser nessa terra enquanto o império das trevas ainda está atuando. A glória da igreja vai ser quando o rei vier em glória. E aí a sua noiva, a igreja, vai reinar com ele. Mas enquanto isso, nós vamos estar lutando e a gente vai ser apertado. Mas quanto mais nos aperta, mais nós exalamos o perfume de Cristo. Porque essa é a nossa característica. Quando a gente começa a perceber isso, dói no coração, como aqueles discípulos ficaram perdidos ali, não sabiam o que fazer. Mas eu queria nessa noite, nessa live de Salmo 2, dizer para você que o Senhor elegeu o seu ungido e nós somos súditos desse reino. Sejam leais às autoridades. Sejam leais aos homens que Deus, de alguma forma, lhes concedeu poder. Mas não vivam brigando entre si por eles, porque eles é que precisam temer ao Senhor. Honrem a Jesus. Vivam por Ele. Não entrem em discussões por homens, nem por partidos, nem por ideologias, mas entrem na batalha com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando você amar o seu inimigo, você está fazendo aquilo que é contrário ao sistema deste mundo.
Então automaticamente você vai entrar em guerra contra as potestades. Potestades têm ideia de poder. Sirva o próximo, cuide do próximo, como se o próximo fosse você mesmo, como se você fizesse para você. Você vai estar fazendo com que essa batalha tome intensificação cósmica. Cuide da sua santidade pessoal. Não se deixe levar uma falta de luta interna, de dizer, não, precisa ter mudança. Não afrouxe os seus valores, não diminua os seus limites, as suas metas, os seus propósitos para com Deus. Sabe por quê? Porque você está agradando o Rei e está implantando o reino de Deus. Mas não espere nessa terra essa coisa da glória da igreja. A glória da igreja será quando o seu Rei vier em glória. E enquanto isso não acontece, nós já experimentamos a presença dele aqui. Mas nós vivemos essa vida com os outros. Por isso, meus irmãos, não vai ter paz com as autoridades deste mundo. Não se iluda. E outra coisa, não se assuste quando algumas liberdades nossas foram cerceadas. Não se assuste. A Igreja de Cristo sempre arruma caminhos para servir o seu Rei. Foi isso que aconteceu lá na história, em Atos 4. Eles agradeceram a Jesus e agradeceram porque Deus os libertava. E sabe o que eles pediram? Ousadia para poder fazer a obra do Senhor. E que o Senhor visse as perseguições e os livrasse para que eles pudessem continuar fazendo. A Igreja de Cristo, nesse tempo, eu tenho ouvido e falado com colegas e percebido a ação de Deus. Nunca os pastores pastorearam tanto. Nunca nós pregamos tanto. Nunca os nossos rebanhos pararam e ouviram as nossas pregações com mais intensidade. Nunca foi alcançado tantas pessoas com tamanha propriedade em tão pouco tempo. Enquanto eu estou aqui falando e para você, você talvez está replicando para um irmão, para um amigo, para um colega, e este colega está ouvindo isso, e outros queridos no mundo todo. Você nunca ouviu de alguns homens, autoridades se rendendo, orando, dizendo que precisam de Deus, reconhecendo publicamente. Você nunca viu tantas pessoas orando e buscando a Deus de tal maneira? A Igreja de Cristo está presa? Nós não temos onde cultuar? É uma mentira satânica. Nós agora estamos muito mais igreja do que antes. Queridos, a sexta-feira não é dia de tristeza. A sexta-feira não é dia de choro. A sexta-feira para o cristão é o dia da vitória. É o dia que o meu Senhor e o seu Senhor venceu a morte. Mas isso não quer dizer que não tenha dor. Isso não quer dizer que não tenha algum tipo de sofrimento, algum tipo de sacrifício. O meu Jesus achando que poderiam viver sem o Rei da Glória. Não honraram e não reconheceram. Mas nós sacrificamos hoje, porque nós entendemos que teremos um benefício eterno, a glória. Sacrifício para benefício. Por isso, um feliz dia da morte de Jesus. E que seja o dia de morte em nossos corações, no nosso jeito egoísta de viver, para que a gente viva do jeito que Jesus, com os seus valores do reino implantados aqui, mesmo que isso traga perseguição a nós, porque nós não estamos muito interessados em agradar os homens, mas sim agradar o Rei da Glória. Vamos orar para que Deus esteja implantando o seu reino, que é totalmente diferente dos reinos da terra. E nunca haverá uma pacificação entre reino da terra e reino dos céus, só quando se unificar, os dois pertencerem ao nosso Deus. Obrigado, Pai eterno, Rei da glória,
porque sabemos que o Senhor nos elegeu como igreja para sermos instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus. Sabemos como os teus discípulos oraram naquele dia em Atos 4. Oraram, Senhor, não deixa a gente perder esse propósito, é fazer parte do teu exército e caminhar, Senhor, firmes, resolutos em defender o teu reino, em implantar o teu reino, em te honrar, Jesus, nessa terra. Senhor, que as nossas atitudes sejam de sempre escolher ser fiel ao Rei Jesus e nenhum homem mais. Respeitar as autoridades, sim, devotar fidelidade a Jesus. Que o Senhor faça isso. Que hoje seja dia de alegria no nosso coração, porque somos parte do exército vencedor. Não existe essa vitória tão esmagadora que teremos se não houver batalha. Mas nessa batalha temos o vencedor, Jesus Cristo. Que o Senhor alcance o coração desses queridos que estão me ouvindo agora, trazendo essa paz, sabendo que todas essas lutas que porventura virão, são todas que vão nos levar a um relacionamento mais intenso para desfrutarmos um dia dessa glória eterna. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos, e que o Senhor cada vez mais encha a gente da convicção de que o reino não é deste mundo, que o reino é eterno. E esse Jesus teve que morrer, padecer, sob Pôncio Pilatos, ressuscitar ao terceiro dia, mas vive eternamente e virá em glória. Quando vier em glória, a gente vai festejar juntos. Por enquanto, batalha. Batalha. Diferente da batalha do mundo. A gente batalha com amor, a gente batalha com serviço e a gente batalha com oração. Deus abençoe, uma boa noite para você, meus irmãos.